Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo, nos ouvindo, é bem importante que você avalie o canal aqui, o Pode Liderar. Você pode também compartilhar os episódios, o canal, tu pode também compartilhar com as tuas amigas. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil. E para você que está no YouTube, é bem importante, você que está nos assistindo no YouTube, é bem importante que você deixe o likezinho aqui embaixo no vídeo e também se inscreva no canal para ter acesso aos próximos vídeos. No dia de hoje, eu tenho uma convidada, fazia tempo já que eu queria falar sobre crianças atípicas, né? Eu gostaria há muito tempo já de trazer sobre o autismo, mas não é só sobre o autismo, né? A gente vai falar sobre outras coisas também. Que, na verdade, minhas seguidoras são todas mulheres, a maioria delas, né? Então, tem alguns homens infiltrados, então tem muitas mamães, e fiz uma pesquisa esses dias e tem muitas mamães por aí. E eu acho que é legal aí a gente falar sobre esse assunto que tá, né? Não sei se agora a gente vai descobrir se cresceu o autismo, se não cresceu o autismo. A Cíntia vai falar um pouco sobre isso, né? Aqui pra nós. Então, a Cíntia Bonfante, obrigada, Cíntia, por aceitar o meu convite de estar aqui hoje. A Cíntia, ela é fono, ela tem uma especialização em neuropsicologia. Na verdade, ela vai falar um pouquinho aí pra nós depois, né, Cíntia? Sim. Obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Eu tô muito feliz porque é um assunto que eu sempre amei, desde muitos anos. Então, depois eu posso contar um pouquinho de que desde que eu tinha 10, 11 anos. Então já posso começar? Já vai lá. Então tá. Engata primeiro aí, conta aí pra nós. O que foi que aconteceu? Minha família sempre teve um perfil muito de cuidado, de ajudar as pessoas. O meu pai sempre pregou muito isso em casa, minha mãe. Então, a gente sempre trouxe. Meu pai, inclusive, trazia crianças da rua para jantar com nós, às vezes. Querido! Então, sempre foi uma questão de ajudar as pessoas. Sempre foi dentro da nossa família. E aí, na aula de religião no colégio, eu tinha 9, 10 anos, a professora falava sobre autismo. E eu, criança, eu pensava, autismo? Crianças altas. Uhum. E aí eu comecei, e ela foi explicando que ela fazia trabalho voluntário com crianças autistas. E aí eu fui pra biblioteca, que na época nós íamos na biblioteca ainda. Na Barça, né? Na Barça. E estudar. E eu cheguei em casa e falei, mãe, existem crianças que têm dificuldades assim, assado. Minha mãe olhou assim, ela também não entendia muito bem. Então, desde essa época, eu já tinha interesse nessa área. E quando eu escolhi ser fonoaudióloga, que na verdade foi minha mãe que disse, olha, eu tava lendo, parece que é a tua cara isso aqui. E eu tava um pouco perdida, eu falei, vou tentar. No primeiro mês, eu já me apaixonei. E aí eu podia trabalhar com crianças com deficiência e ajudar na comunicação, no desenvolvimento da alimentação, né? Em várias questões. E aí que eu simplesmente caí de cabeça, assim. Tudo que eu fazia era estudar questões neurológicas. Sempre foi Sempre foi. Nunca foi. E tu foi pra fono pra isso? Tu não pensou em fazer psicologia ou terapia ocupacional? Pensei, daí minha mãe disse, não, mas eu acho que tu devia tentar fono. Daí eu pensei assim, tá mãe, deixa eu, né, escolher. Daí ela disse assim, não, é só porque eu tenho um feeling. E a gente sempre teve essas questões de feeling ali em casa. Eu vou testar. Super deu certo. Tu fez aqui em Caxias? Eu fiz um pouco em Porto Alegre, um pouco nos Estados Unidos e um pouco aqui. Que eu terminei aqui. Perfeito. Porque é uma faculdade que não tem muitas instituições que oferecem. Então, inclusive, fechou em muitos lugares. Nem sei se tem aqui em Caxias, guria. Tem no Hospital Fátima, que é separado do hospital, mas é no Fátima Educação. Tá. Que é onde eu finalizei a minha faculdade. Porque eu tava indo e voltando de Porto Alegre todos os dias. E eu acabei não indo morar lá. E eu ficava indo e voltando. Então, aí eu finalizei aqui. Mas eu fui morar nos Estados Unidos para estudar o autismo. Dentro da faculdade, eu fiz faculdade de fono lá. E ficava só fazendo as disciplinas de autismo. E síndrome de Down, e questões de neuropsicologia. Então, memória, atenção. Tudo isso sempre
foi o meu foco de estudo. E é algo que eu amo, assim, até é uma questão que eu não tenho, eu não consigo nem descrever, assim, que eu amo estudar isso. Assim. E, Cíntia, tu foi, como é que foi essa questão do infantil? Hoje tu é só infantil, porque a gente sabe, né, que tem fono para adultos também, né, por outras questões, ou reabilitação, enfim. Mas tu foi pro infantil, como é que foi isso, assim? Hoje é só infantil, como é que, né, eu não sei se tu pode falar um pouco sobre isso. Sim, quando eu me formei, eu saí da faculdade sem trabalho. Sim, perfeito. E eu estava assim, eu tinha feito várias disciplinas na faculdade com professores da área da neuro. E um deles, que é o neurocirurgião, o Marcelo Matana, que é quem sempre me apoiou. Me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar com ele na época. E a gente fazia, em função da neuropsicologia, da minha formação, eu conseguia fazer os monitoramentos transcirúrgicos, que eram cirurgias acordada, que o paciente está, né, tendo uma cirurgia na área frontal, na área de Broca, na áreas específicas de fala do cérebro. E eu fazia uma avaliação com esse paciente. Enquanto ele estava em cirurgia. Sim. Legal. Então, ele estava acordado, conversando comigo, e o Matana aqui na cabeça dele. Que loucura, né? Nossa, e eu só ia cada vez mais amando a neuro, porque tudo vem do cérebro, né? Então, eu fui me aperfeiçoando nesse estudo. E aí, a gente fazia essas cirurgias. Eu tinha pacientes adultos com AVC e acabei indo trabalhar no Pompeia. No Hospital Pompeia. Então, é ali que eu entrei em contato com os bebês, crianças na UTI neonatal, com os prematuros, que a gente trabalhava de tirar a sonda, para a criança fazer a transição da sonda para via oral de alimentação. Então, foi ali que eu conheci um monte de pessoas que conheceram o meu trabalho, porque até então ninguém conhecia, então eu tinha que me esforçar para conseguir pacientes, Faz né? tempo que tu se formou, Cíntia? Faz 12 anos, mais ou menos. Ah, já faz 12. Legal. Sim. E aí, desde 2007, eu fui para os Estados Unidos, daí eu fiz todos esses cursos lá. E quando eu vim, assim, as pessoas não conheciam o meu trabalho. Então, no Pompeia, eu consegui que as pessoas conhecessem. E aí que eu comecei a ter mais pacientes e meu consultório realmente encheu. E eu consegui ter, né, a minha independência financeira. Perfeito. E também fazer o que é o meu propósito, que é ajudar as pessoas. E, Cíntia, hoje o teu negócio maior, tipo assim, hoje a tua maior gama de atendimento é criança. Sim, daí eu não falei da transição. Não, vai lá. Não, mas é pra isso que eu estou aqui, né? Porque quando a gente vai pensando, né, na nossa história, muitas coisas. Tudo certo. Mas aí, sim, daí na área da UTI neonatal foi quando eu consegui focar mais nas crianças e acabou vindo muitos pacientes do Pompeia, muitos bebês, crianças muito pequenas. E aí com isso eu fui entrando na área do infantil, mas infantil bem precoce, bem pequenos mesmo. Então ali 1 aninho, às vezes eu tenho criança com 10, 11 meses. Aí as pessoas perguntam, né, nossa, mas o que a fono faz com um bebê? De 11 meses, né? E aí que vem toda, eu digo, a magia da coisa. Porque com 11 meses as crianças fazem muitas coisas. E as famílias nem imaginam. Porque as pessoas pensam, é um bebê, daqui a pouco ele vai falar. Mas ninguém observa o processo que essa criança faz. Então, o meu filho acaba sendo o meu laboratório. Então, cobaia. Isso, e eu fui vendo, né? Desde os 2 meses... Ele já imitava muitas coisas no rosto. Então, eu mostrava a língua, ele mostrava a língua. Tipo, tentava, né? Então, o quanto as crianças já fazem muita coisa. E a gente meio que negligencia. Assim, a gente tem um botão ligado, né? Precisa comer, precisa dormir. Eu preciso que ela fique viva, né? Porque no começo... Sobreviva. Isso. E, na verdade... Eles já estão aprendendo muito nessa fase. Então, até os 6 meses, a criança já consegue identificar, por exemplo, que a língua que eu tô falando com ele é a língua nossa. E se eu começar a falar inglês, ele já vai saber que não é a língua materna. Porque o cérebro já faz todo um rastreio de sons. E aí o cérebro já entende. Com 6 meses a criança já entende muita coisa. E as pessoas não falam com os bebês, porque acham que eles não vão entender. Não vão entender. E na verdade, quanto mais falar,
mais tu estimula a compreensão. Muito. Então, com 11 meses, o bebê já faz muitas coisas. Ele já aponta, ele já fala algumas palavras, inclusive. Então, o atraso acaba sendo considerado normal. E as crianças que deveriam estar falando com 1 ano são ditas como: nossa, que absurdo, essa criança está falando, olha que cedo. Mas é esperado que ela fale entre os 8 e os 15 meses, tá? Então, assim, com 1 aninho, ela já tem que ter umas 3 palavrinhas. Papá, mamá, com uso funcional, que a gente chama, né? Que ela use com a função de te pedir. Entendi. Então, ela não pode falar só balbuciando. Sim, uma coisa aleatória. Tá. Então, eles já falam: papá, tu quer comer. E, Cíntia, pra eles falarem 3, né, pro bebê falar 3 palavras, ele precisa ser estimulado ou naturalmente ele faz isso? Olha, hoje, a gente vê que as crianças estão demorando mais. Por quê? Porque elas têm menos estímulo de troca comunicativa. Porque antigamente, não sei quantos anos atrás, a gente não tinha esse acesso tanto à internet e tecnologia. Então, a gente falava mais com as crianças e interagia mais com elas. Agora, nós também estamos mais presos no celular, mais presos em várias questões do dia a dia. E a gente nem sempre faz uma conversa com essa criança. Então, ela acaba também ficando mais no celular, mais no tablet. E isso impede. Porque o que as pesquisas dizem hoje é que a gente só aprende a falar na troca. No social. Então, isso é uma das coisas que mais chama atenção num bebê, que pode ter risco, que a gente diz risco, mas não porque seja ruim ser autista, que acho que é importante isso, porque as famílias às vezes ficam: risco de autismo parece uma coisa horrível. Mas é que dentro da ciência eles falam assim, tá? Então, risco de autismo. A gente vê que tem sinais de risco quando a criança não tem interação espontânea. Desde bebê. Sabe aquela criança que tu conversa com ela e ela não sorri de volta, ela não tenta interagir contigo da forma que ela consegue. Ela não precisa estar falando, mas ela vai interagir apontando, mostrando coisas para ti, eles trazem coisas para te ver. Então, as crianças com autismo, a gente nota muito cedo essa falta de interação, essa falta de intenção. Então, às vezes a família diz: nossa, ele tá falando todas as letras, ele sabe o alfabeto inteiro, porque ele viu no desenho, olha como ele é inteligente. Mas ele fala contigo? Mais ou menos, daí eles já começam a pensar. Quando eu digo assim, as famílias sempre veem um atraso de linguagem como: é uma criança que ele é inteligente, ele só não fala. As pessoas estão sempre achando isso, né? É uma negação, na verdade, né? O autismo a criança é inteligente. Na síndrome de Down, a criança é inteligente. E não falar não quer dizer que ela não tenha o que dizer. Às vezes ela não consegue te dizer. Então, as pessoas avaliam muito cognição a partir do que ela fala. E às vezes, né, essa avaliação, a criança não fala nada, mas ela é muito inteligente, né? Então, assim, dentro dos sinais que a gente vê desde bebê é justamente esse compartilhamento de atenção. O que é autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar o desenvolvimento dessa criança como um todo. Então, o que dentro da metodologia do ensino Denver, né, que é um modelo de estimulação especializado, assim, para crianças com atraso. O que o modelo Denver fala muito? Que as crianças que têm um atraso social, que é no autismo, esse atraso social vai causar atrasos em todo o resto. Então, se eu não tenho interesse social, eu não vou tentar me locomover para chegar até ti. Então, eu também vou ter outros atrasos motores. Eu não vou ter tanto interesse em pegar brinquedos. A gente nota que são crianças com menos iniciativa. Então, no transtorno do autismo, do neurodesenvolvimento, ele é um espectro. Então, ele tem 3 níveis de desenvolvimento, né? De suporte, que a gente chama, que essa criança vai ter. Ela pode ser nível 1 de suporte, nível 2 ou nível 3. São 3 tipos de complexidade do autismo, isso?
Ou de gravidade, ou de… É de suporte que a gente diz, O que porque quer essa dizer criança suporte? precisa ter ajuda. Entendi. Então, 1 não precisa tanto suporte, é nesse sentido. 2, mediano, e 3, muito suporte. Então, os níveis 3, por exemplo, são crianças que não conseguem nem trazer para a boca o entendi. copo. Perfeito. Você tem que ensinar isso também. Tá. Então, a gente ensina gestos comunicativos, a gente ensina tudo. Então, a criança com autismo, ela vai ter atraso global. Então, ela vai ter dificuldades nas atividades de vida diária, vai ter dificuldades na parte de comunicação social, todas no brincar simbólico, no desenvolvimento da imitação, porque a imitação, ela é a base para o aprendizado, né? Então, quando a criança não imita, ela não aprende. E o ser humano aprende com o outro ser humano, né? Então, como é que a criança com autismo acaba aprendendo? Ela olha para esse objeto e ela não sabe o que fazer com ele, porque ela não vê tu fazendo. Ela olha o objeto. Então, o foco dela é muito mais em coisas que não têm vida própria do que as coisas que tem. Então, quando a gente diz isso, é que eu tenho que fazer algo sobre isso aqui. E eles vão explorar de formas mais imaturas, muitas vezes. Então, eles podem jogar para ver cair. Entendi. Eles vão fazer outras explorações. E a gente vê isso em bebê, né? O bebê vai pegar, vai olhar, vai jogar. Mas no momento que eu mostro para ele, toma água. E dou na mão dele, ele vai tentar. Vai tentar repetir, imitar. Vai. E o que hoje, na verdade, quais são as principais causas do autismo? A minha dúvida é por que isso? E além disso, na verdade, cresceu muito, aumentou muito a quantidade de crianças com espectro. É espectro que se fala, isso, né? Ou se diagnostica mais? São, assim, estudos que eles vêm fazendo que realmente aumentou. Mas hoje a gente tem adultos sendo diagnosticados com autismo. Então, às vezes, a criança vem no consultório e eu vou atender essa criança e o pai começa, mas eu também faço isso, mas eu também isso. A mãe começa a falar coisas que ela também faz, que é parecida com o filho. E aí, quando a gente vai investigar, fechou o diagnóstico de autismo, o pai e a mãe começam a procurar e às vezes eles têm também. Então tem um fator genético muito importante. E às vezes a gente diz, mas não tem na família, mas talvez tinha e ninguém sabia. É aquela pessoa que tem um desenvolvimento um pouco diferente. Aquela pessoa que tu nota que ela é estranha. Ela é um pouco estranha. As pessoas dizem, nossa, é tão estranho o jeito que ele olha, o jeito que isso. Nossa, eu falo, ele não continua a conversa. Então, E às vezes é interpretar, ele é tímido. Isso. Ele é mais calado, ele é introspectivo. Isso acontece demais. Tanto no meu consultório, assim, as famílias dizem, mas é que ele é mais quietinho, é o jeito dele, é a personalidade. Mas para diagnosticar autismo, não é apenas um sinal de que a criança esteja com mais vergonha. Perfeito. Tem o DSM, que é o livro, né, que vai nos dizer os diagnósticos, que tem lá os itens que a gente tem que observar. No autismo, a criança precisa ter, tem que ter prejuízos na área social, na área de estereotipias e movimentos repetitivos. Então, coisas que essa criança precise fazer como uma forma de… quase um toque, uma obsessão. Uma obsessão, né? Um funcionamento obsessivo-compulsivo, né? Isso, é muito parecido. Mas essa criança precisa ter esse combo, então. Dificuldades de linguagem. Linguagem não é fala. Não quer dizer que a criança que fale, então não tem autismo. Não. Ela pode falar e não conseguir se comunicar. Que essa é a diferença que a gente vê nos pais. Que eles nos contam muito, mas ele fala, ele faz isso, ele fala aquilo. Ele sabe cantar, mas ele tem que cantar para ti, ele tem que cantar para compartilhar. E aí, às vezes, eles não querem brincar de nada. Mas ele gosta de brincar sempre com aqueles carrinhos. Então, ele não varia a brincadeira.
Se ele não varia a brincadeira, ele não aprende coisas novas. Então, no carrinho, eu posso fazer o carrinho andar pra frente, pra trás, pular, botar um do lado do outro, fazer garagem, fazer várias coisas. Eles vão fazer sempre os mesmos movimentos. Porque eles não olham o que a gente tá fazendo de modelo. Entendi. Eles vão sempre repetir o que eles já estão acostumados. E aí eles não aumentam o repertório deles, né? Isso. Perfeito. É isso mesmo. E quais são as principais, né? Enfim, quais são as. Falando sobre isso, assim, quais são as principais causas que se fala, né? Então, né, só em suma. Existe sim hoje uma quantidade maior de diagnósticos, Sim. né? Um aumento maior de diagnósticos e de quantidade de crianças com autismo. Sim. Beleza. Ponto 2. Qual é a principal causa? Existe? Não existe? Eu já ouvi falar, às vezes o homem que é mais velho, esperma, né? Um esperma velho, velho, que horror. Mas um homem com idade mais avançada, eu já vi estudo sobre isso. Às vezes uma mulher que tomou uma quantidade de ácido fólico maior do que precisa, sei lá, sabe? Sim. O que se fala hoje? Eles têm muitas teorias, nada confirmado. Isso. Então, assim, tem sim questões de medicamentos. Eles estão falando até uso de Tilenol na gestação, só que é o que o médico mais libera as gestantes. Mas é uma pesquisa que ainda precisa muito aprofundar, porque senão gera um desespero também, né? Não é isso. Então, tem questões do que tu fez na gestação, sim, vai influenciar. Mas a genética, ela é a mais... é o que a gente mais tem de comprovado. Que, na verdade, são alterações em alguns genes específicos. Então, não é só um, são vários. Entendi. E eles se conversam, esses genes, né? Então, às vezes, tu pode ter um gene e o teu marido, né? Não ter um gene que vá ligar o botão desse gene do autismo, entende? E daí não desenvolve, por exemplo. Isso, então tem muitas questões aí que na genética eles vão tentando trazer para o máximo de certeza, mas o ser humano é muito complexo. E é difícil porque também não se faz estudo com grávida, né? E aí tu vai buscar onde essa resposta, né? Então, os estudos que tem com grávidas, que eu observo, geralmente são a mulher usou, sei lá, venlafaxina a gestação inteira. Mas ela não sabia que estava grávida. Então, tipo assim, ela não usou venlafaxina para participar desse estudo. Ela, Sim. né? Então, é muito... Não tem um controle, né? Não. É muito difícil. Nas pesquisas que a gente vai sempre focar, que o grupo controle, esse grupo controle nunca é possível controlar tudo. Tu não tem Sim. como controlar tudo. Então, o que a gente vê hoje é que por ter aumentado também o espectro do autismo, então, uma vez, se a gente falar, essa criança é autista, todo mundo ia notar pelo comportamento mais drástico, por questões mais graves, né? São crianças que tu nota que ela tem alguma deficiência. Mas, quando o DSM mudou a forma de avaliar, ele entrou crianças que antes não tinham tanto comprometimento. Perfeito. Mas a base desse comprometimento social, movimentos repetitivos, questões nesse sentido, acaba que bota essa criança dentro do espectro. Então, Que antes não tava. Que antes podiam ter outros nomes, inclusive Asperger. Entendi. Tinham outros nomes, e agora eles incluíram dentro do espectro, porque, na verdade, a base da dificuldade dessa criança é social. Por isso que ela não tem o resto. Entendi. Então, quando a gente vê que a criança tem dificuldades sociais, a gente já pode botar um risquinho lá no... agora vamos ver se ela tem movimentos repetitivos, estereotipias. Claro, não é simples fazer uma avaliação dessas. Eu tô tentando ser simples pra gente poder, claro, né, passar pras pessoas. E assim, né, Cíntia, embora eu seja psicóloga, pra mim é uma área bem, assim... Por mais que eu seja psicóloga, eu não, né, enfim, estudei, né, na faculdade. Mas, assim, é uma área que eu zero à esquerda, assim. Eu não sei... Eu não sou psicóloga clínica, né? E muito menos de criança, assim. Então, nunca atendi criança. A minha dúvida é, né, E desculpa se for uma pergunta ignorante, né? Mas hoje, assim, eu imagino já a resposta.
resposta, mas eu queria te perguntar. Existe uma alteração biológica de estrutura cerebral no espectro autista? Existe algum exame de imagem que possa… Não, exame eu acho que de imagem… Mas enfim, me responde. Exame de imagem… Existe algum exame de imagem que mostre, sei lá… Existe uma alteração no… vou constatar que isso aqui possa ser um autismo. Ou é um exame… Ou é clínico o diagnóstico. Como é que é o diagnóstico do autista? Essa é a questão que eles estão tentando até hoje encontrar um marcador. Isso! Eles querem encontrar esse marcador que a gente possa ver num exame de imagem mesmo. Então, uma ressonância. Porém, hoje ele é apenas clínico. Então, assim, eu posso olhar, preencher todo checklists, avaliações, né? E dizer, essa criança tem autismo. Mas o outro profissional vai dizer que não. Ele pode achar que não. Ele pode achar que não é o suficiente, essa questão social é outra coisa que está influenciando. Então, existe esse viés do avaliador. E aí que começa o problema, porque as famílias têm muitas dificuldades de aceitar um diagnóstico. A gente não quer que nossos filhos tenham dificuldades, em geral. Independente dela qual seja. Qualquer coisa. Às vezes a gente não quer só que eles caiam, né? Então, assim, qualquer coisa, a gente tá sempre buscando que eles não sofram. E quando a gente pensa em autismo, as pessoas, no geral, pensam em algo gravíssimo. E que essa criança nunca vai poder ser independente. E o futuro dela, que é o que os pais sempre me perguntam, tá, e agora, né? Então, os pais sofrem demais. E aí, eles buscam outras avaliações. E nessa busca, às vezes, eles vão acreditar mais naquela que eles querem ouvir. E a gente entende tudo isso. Eu sempre respeito, até porque eu não dou o diagnóstico, o fonoaudiólogo não dá. Quem dá é o pediatra ou um neuropediatra. O pediatra tem que ter especialização, conhecimento de autismo. Porque senão o pediatra não pode dar um diagnóstico sem ele ter realmente uma expertise nessa área. Porque a gente sabe que o pediatra não consegue se especializar em algumas áreas. Ou tu vai ser um pediatra especialista nisso, especialista naquilo. Então, um pediatra que atende todas as crianças, ele também precisa ter um conhecimento melhor para atender uma criança com síndrome de Down. Melhor no sentido mais especializado. Sim, né? mais aprofundado, né? Isso. Então, todas as áreas também têm áreas que a gente vai ter que estudar mais. Porque eu não consigo estudar tudo. Então, eu preciso me focar para eu poder ser o melhor nessa área e eu ajudar as pessoas que precisam, né? Então, nesse sentido, assim, o que a gente vê é que essas famílias sofrem muito. Porque mesmo que um médico diga, sim, ele tem, o outro diz que não tem, aí elas ficam, ele achou que não, que bom, mas e será que ele tem? Elas nunca vão… Elas nunca vão encontrar paz. Não. E isso é o que mais mexe comigo, assim. Sempre mexeu, e claro, agora depois de ser mãe também, e mais talvez. E sempre foi minha preocupação de perguntar, como é que tu tá? Porque é sempre sobre a criança. Perfeito. A mãe atípica, né? E aí a mãe, cadê? Alguém pergunta pra essa mãe o que ela precisa, né? Então, até por isso que eu tô abrindo um lugar novo justamente que olhe pra essa família. Porque sempre que eu até me sentia mal às vezes, porque eu tinha que orientar muito essa mãe, né? Tu precisa mudar isso, fazer aquilo, agora tu tem que fazer ali, né? Na hora de comer, na hora de tomar banho, tu tem que fazer isso. Isso é muita coisa que eles têm que fazer. É muita repetição pra essa criança tentar sair desse atraso, né? Então, toda essa orientação pra essa mãe, estando psicologicamente abalada, ela vai se sentir culpada que ela não consegue fazer. E ela também não vai conseguir fazer. E aí, o tratamento, além dele ser intensivo todos os dias, né? A gente faz tratamento intensivo com essas crianças. Todos os dias, 2, 3, 4 horas por dia. E tem mais o atendimento não, mais a mãe e o pai mantendo o que a gente pede. Então, assim, essa criança tem uma exposição à repetição e aos nossos objetivos muito martelado, assim, o tempo todo. Até que ela aprende. Daí ela vai aprendendo e uma habilidade vai puxando a outra. Então, nesse olhar, assim, eu ficava muito angustiada de saber que eu tinha que orientar essa mãe. Porque eu preciso
que essa criança fique bem, eu quero que ela fique bem, ela vai ficar bem. E o quanto, né, Cíntia, tu também se coloca na responsabilidade de entregar tudo o que tu precisa, né? Porque não adianta essa criança ir lá no teu consultório uma vez por semana, se essa família não estiver bem orientada, né? Não é uma hora que vai fazer a mudança do cotidiano dela. E a importância também que eu te ouvindo falar, assim, me ocorre, por mais que a gente entra em negação e eu sei que a gente dá aquilo que a gente pode naquele determinado momento, mas a importância de sair da negação, de olhar para aquilo mesmo que seja doloroso, porque eu entendo que quanto mais cedo for diagnosticado, mais recurso, mais plasticidade essa criança vai ter neurologicamente falando. E mais rápido, ou melhor, isso na verdade é uma consequência do futuro dela. Então, quanto antes for, melhor é o resultado, certo? Sim, por isso que até faz um ano eu acho, foi lançada uma pesquisa sobre isso. Crianças que começavam a terapia ali com 1 ano e meio até 1 ano e meio. E as crianças que começavam o tratamento com 2 aninhos e um pouquinho. Olha só, são só 5, 6 meses de diferença. Foi gritante a quantidade de aprendizado que essa criança teve por mês. Porque como é que a gente pensa assim, né? Eu tenho uma criança com atraso. Quanto mais eu demoro para ajudar ela a desenvolver, mais atraso ela acumula. Perfeito. Então, quanto mais tarde, mais atraso acumulado. Quanto antes eu começo, ela tem menos coisa que eu preciso puxar e correr contra o tempo. Então, eu consigo trazer mais habilidades que sejam desenvolvidas mais rápido, porque ele tá faltando só um pedaço. Agora, numa criança que tem 2 anos e meio, tá faltando isso aqui tudo, né? Eu tento ser bem gráfica, visual aqui, porque às vezes a família acha que o profissional tá achando defeito na criança. Mas imagina! É que é o jeito dele. E a gente tem que provar que, olha, essas habilidades que tá faltando são base para o resto. Tu só vai notar que isso aqui influencia realmente quando ela já for mais velha. E aí eu já não vou conseguir tudo. E aí o prejuízo já está instalado, né? Isso. E assim, a gente não tá dizendo que uma criança mais velha não evolui. Evolui. Mas eu não sei se ela evolui tudo que ela poderia. Então, quando as pesquisas têm tentado comprovar isso, né? Então, essa pesquisa me chamou muita atenção porque foi por 10 anos. Eles pegaram crianças por 10 anos né, de dados. Então, quer dizer que é de peso essa. Então, a gente pode ter certeza que sim, que a neuroplasticidade dentro de um certo período, ela é mais rápida. Então, se a gente vê um bebê típico, né, eu faço uma vez, o meu bebê imita. O bebê com síndrome de Down, ele não vai me imitar, ou ele vai demorar muito para. Então, quanto tempo ele precisa? Eu preciso estar mais em cima dessa criança para que ela consiga evoluir. Então, muitas vezes eu ensino habilidades que vão promover outras para ver se eu consigo que essa criança entre nos marcos do desenvolvimento, porque é possível que elas entrem. É isso que eu ia te perguntar. Existe um prognóstico positivo em relação a essa criança? Sim. Meu filho, por exemplo, né? O meu filho, ele tem autismo. Ele vai passar a ser uma pessoa normal, né? Quando eu falo normal, né? É no sentido de... uma vida normal. Ele vai sair com os amigos dele, ele vai namorar ele vai ter uma namorada, ele vai sair de casa, ele vai estudar, ou eu tenho que me preparar. Por que eu tenho que me preparar? Existe uma... E, aliás, existe não uma receita, mas existe um prognóstico? Sim, quando a criança tem um tratamento adequado, intensivo, tem que ser intensivo. A probabilidade de ela evoluir de nível, porque eu falo assim, evoluir de nível porque a criança chegou pra mim, a gente viu que ela tem um nível 3. Eu vou trabalhando com ela, ela vai chegando no nível 1, ou seja, menos suporte. Para que tu seja autista, nível 1, 2, 3, o que for, tu precisa ter dificuldades que vão perdurar na tua vida. Precisa ter no sentido de para confirmar o diagnóstico, né? Então, a questão
essa criança vai evoluir sim, ela tem um prognóstico, eu sempre digo para as famílias, nós unidos, eu, os outros profissionais, a escola e os pais, a união, nós vamos conseguir. Então, o quanto a gente vai conseguir vai depender. Depende de cognição dessa criança, depende se ela tem alguma deficiência intelectual associada, né? Se ela está tendo o atendimento correto, necessário, para que o cérebro dela faça a neuroplasticidade correta, que é fazer uma reorganização das conexões cerebrais, né? Então, sim, o prognóstico, eu sempre penso no bom, e eu vou sempre avaliar se eu que não estou fazendo algo para que essa criança evolua. Por que eu quero dizer isso? Porque, às vezes, trabalhar com pessoas com deficiência gera um pouco de zona de conforto. Porque, assim, ele é assim mesmo. Então, eu escuto muito isso, tanto das escolas, quanto... Inclusive, às vezes, dos pais. Mas é que é assim, né? Ele tem dificuldade social. Não vai passar disso. Ele tem dificuldade social. Não, mas a gente consegue ajudar ele a não ter tanta, né? Então, assim, quando a criança é nível 1, ela tem dificuldades que as pessoas vão olhar e vão dizer, imagina, não é autista porque ela não tem aquelas dificuldades escancaradas. Aí, quando tu falar com ela, ela vai dizer, é muito difícil pra mim ficar num lugar com muitas pessoas. É muito difícil pra mim. Eu vou. Mas não é o que eu mais gostaria de fazer. Eu me esforço para conseguir socializar. É sempre o social, mesmo no nível 1. Então, o que a gente trabalha com as crianças autistas pequenininhas, muitas vezes a gente foi evoluindo de nível, diminuindo o suporte dessa criança, né? Dessas necessidades que ela tem. E ela chega no nível 1. E ela fica muito bem. E todo mundo fica, nossa, meu Deus, que legal, né? Aí ela começa a ter mais demandas sociais na escola. Aí ela começa a ter mais questões emocionais. E que são negligenciadas porque ela tem um diagnóstico de autismo. Deve ser por causa do autismo. Esquecem que é uma criança, é uma pessoa que também tem a parte emocional incluída nisso. Então, dentro das terapias mais com comprovação científica no autismo, são as terapias comportamentais do ABA, do modelo Denver, que é o que eu trabalho, que o Denver ele é voltado para crianças, para o atendimento precoce dessas crianças. O ABA também atende crianças menores, mas o Denver ele foi pensado no atendimento a partir de 1 ano. E tu escreveu um livro sobre autismo. Eu escrevi o capítulo de um livro do autismo e agora a gente está fazendo o capítulo do livro de espectro feminino, que é diferente. O que é? O autismo, ele também tem variações de acordo com o gênero. Então a gente nota que as mulheres, as pesquisas têm vindo cada vez mais nessa questão que as mulheres autistas disfarçam mais as suas dificuldades. Porque elas imitam melhor. Então elas imitam os trejeitos das pessoas e elas passam despercebidas. Elas vão, por exemplo, na escola, a professora diz que a menina é a mais tímida. Então, a menina, ela tem menos comportamentos agitados. Então, ela passa mais despercebida. Agora, um menino, eles são mais agitados. De novo, né? Generalizando. Nunca é generalização, porque, né? Aqui nós estamos falando de maneira geral, isso. Né? Na sua maioria. Então, acaba que o menino chama mais atenção. Então, uma vez era dito que o espectro do autismo era mais frequente em meninos. Mas não é bem assim. Por isso que hoje a gente vê muitas pessoas tendo muitas mulheres com diagnóstico de autismo mais velhas. E outra coisa, assim, o que eu observo, né, muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, tem uma questão de personalidade muito grande também, muitas vezes. A mulher, ela é mais, ela tem uma destreza maior ao se comunicar. Então, talvez ela compense, né, esse espectro através da personalidade, da comunicação, né, não que ela não seja tímida. Talvez ela seja, mas talvez o menino, ele vai ser tímido, introspectivo e um pouco mais, né,
enfim. Se afasta mais. Isso. A menina quer mais pertencer ao grupo. Então, isso acontece muito. Então, agora, esse livro vai sair agora em abril, se eu não me engano. Então, a gente escreveu, cada profissional escreveu um capítulo no livro voltado só para o espectro feminino. É o primeiro livro só de autismo feminino. Que legal, guria. Não tinha nem ouvido falar sobre. Isso, porque é uma coisa nova. Até porque o autismo hoje, ele ainda é um assunto novo, porque as pessoas conhecem o autismo clássico. Então, quando a criança tem suspeita de autismo, os pais se desesperam num ponto, como se, né, assim, essa criança não vai fazer nada na vida dela. Não, ela, olha, assim, eu sempre digo para as famílias, eu vou fazer de tudo que eu puder, trazer todo o conhecimento que eu tenho, vou estudar, vou atrás se eu não tiver, pra gente ajudar essa criança. A gente, união nossa. Quem que é a gente? Eu, a família, a escola, os profissionais. Hoje, como eu vou montar, eu tô montando, agora a gente, se tudo der certo, inauguramos em março. Eu vou ter psicóloga. Todo um apoio multifuncional. Porque o que eu vejo, assim, que a psicóloga precisa, ela tem que estar com essa família. Eu tento dar o suporte, não emocional a ponto de psicóloga, mas eu sinto que eles precisam de momentos para conversar. E a gente tá sempre atendendo, então... Não é teu papel, embora tu possa fazer em alguns momentos. E a gente dá esse apoio, eu converso, eu dou um momento, mas a gente tem... A demanda tá tão grande, que a gente não consegue, né? E nada melhor do que ter um atendimento especializado para essas famílias. E às vezes eles acham que não precisa, porque o foco é a criança. Eles não entendem que o foco é a criança, mas o adulto que cuida dela precisa estar bem. Precisa. E deixa eu fazer uma pergunta. Como é que tu percebe a interação das famílias dentro desse processo, assim? Tu percebe mais a mãe, mais o pai? O que tu observa, assim? Os dois? Tu sabe que é uma questão... Que engraçado, porque a maioria das vezes é a mãe que marca a consulta. Por atraso de fala, de linguagem, elas notam que a criança não presta atenção muito quando é chamada, não faz as coisas que ela pede, então parece ter dificuldade de comportamento. E, além disso, a dificuldade de linguagem. Então, a mãe normalmente faz essa procura. Quando ela vem, ela sempre pede, eu queria levar o meu marido, porque ele precisa... olhar para essas dificuldades que eu estou vendo. Então, vai o pai e a mãe na consulta. E quando o pai vai junto, a gente vê que a mãe fala algumas coisas, o pai diz, não, mas é que a criança, às vezes, né, cada criança tem seu tempo, mas é que... eu também falei tarde, daí eles começam. Porque é difícil, né, Cíntia? Porque no momento que um dos dois nega, ele também não vai fazer a entrega que deveria ser feita. Ou o cuidado que precisaria ter. Sim, porque a questão que eu vejo, assim, que às vezes tu dá uma orientação que parece uma coisa muito pequena, mas vai fazer total a diferença para aquela criança e um dos pais não faz. Ou acha que não é importante, ou acha que tu tá querendo só o dinheiro. Isso já aconteceu. Ai, que chato. Isso, então assim, mas hoje, os pais, homens ou homem, ele tem estado muito mais presente. Então, eles me perguntam coisas, eles querem saber, eles querem ajudar. Eles querem tá dentro desse desenvolvimento da criança. Então, a família, o casal, ele se une nesse momento, normalmente. Então, até tem várias questões, assim, essas semanas. Cada vez que vem uma suspeita de um autismo, suspeita de apraxia de fala, suspeita de qualquer dificuldade, esses pais sempre relatam o sofrimento deles. Como é difícil, como as dúvidas, né? O que vai acontecer com meu filho? Então, esse sofrimento deles é real. E essa questão que eles chamam de luto, né? Não é bem um luto e uma aceitação, mas é um medo. Medo, tá, tudo bem. Ele tem autismo, mas e aí? O que é que vai acontecer com ele? Sim, o medo... E se eu morrer? Elas falam muito. E se quando eu morrer, quem é que vai ficar com ele? A ausência do controle, né, também. A falta de controle. Acho que, na verdade, o filho, de maneira geral, é a ausência de controle, né? Que é o que eu aprendi depois. Porque depois que a gente é mãe, assim, a gente...
não tem mais. Tu vê que tu não vai controlar. Então, eu aceitei tudo que meu filho fosse ser. Porque eu tenho conhecimentos de várias coisas. Então, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei foi... eu vou aceitar o que acontecer. Porque eu já sei tudo que pode acontecer de ruim, de bom. E eu já fiquei pensando... na eco, né? Aí o médico ia lá dizer, o cérebro e tal. Daí eu perguntava, tem corpo caloso? O médico me olhou, o que tu tá falando, né? Nunca vi uma mãe me pedir isso. Eu falei, que eu... Tu já tem know-how, né? Conheço. E aí ele foi me mostrando daí com mais detalhes. Mas quando ele nasceu, muita coisa que eu pensei que ia ficar tudo certo, não deu. Tipo, a amamentação. E eu sou fonoaudióloga, eu ajudava as mães a amamentar. UTI neonatal, bebês prematuros. E eu não tinha conseguido. Então, e aí eu falava pra mim mesmo, eu aceito o que acontecer, né? Porque senão a gente pensa numa perfeição que não existe. Muito. Não existe. E aí eu começo assim, meu filho, eu fui fazendo laboratório, né, e vendo. Mas cada vez que eu via que ele tinha uma dificuldade pra rolar, eu pensava... será que eu tenho que ir numa físio? Será que eu tô negando alguma coisa? Eu já comecei. Guria, é muito difícil, assim. Uma das coisas que eu não tenho filho ainda, né? Mas uma das coisas que me dão e me deram muito medo, né? Ao tomar a decisão de ser mãe, foi exatamente isso, assim. É saber que se eu fizer isso, acontece isso. Se eu fizer aquilo, acontece aquilo. Então, o quanto... e eu ouvi a Psimama, ouvi um podcast dela, e ela falou, assim, que... uma que tem muita informação hoje, então, se tu bate, acontece isso. Se tu não bate, pode acontecer isso. Se tu... tá, mas só um pouquinho. E se eu bater, o que vai acontecer? Mas, né, então, existe um excesso de informação, que às vezes eu também não sei se é muito... pra mim, né, Deus o livre, não tô dizendo que eu sou negligente, eu sou contra a informação, não é isso. Mas às vezes, parece que quanto mais informação tu tem, mais controladora e ansiosa e tu fica. Ansiedade, E né? muito. Então, e aí quando a Psimama falou, ela disse assim, tu vai errar, entendeu? Tu vai bater no teu filho, tu vai colocar ele de castigo, tu vai fazer coisas que tu achou que não deveria fazer, né? Então assim, não vou deixar dormir na minha cama, porque... tu vai deixar ele dormir na tua cama. Então, existe uma série de coisas que tu vai fazer e teu filho vai ter que buscar terapia porque tu foi uma mãe horrorosa pra ele e a percepção dele vai ser essa e tu não vai. E eu disse, ok, então assim. ok. Mas assim, por mais que eu tenha ouvido ela, né? Na verdade, o meu medo ele não deixou de existir. Ele ficou um pouco menos latente, né? Porque, óbvio, né? Ninguém vai pra psicologia de graça. Sim. Né? Eu sofri muito na separação dos meus pais, né? Então, eu sofri muito. Eu sempre fui uma criança muito consciente do meu processo de evolução dentro da, né? Tipo assim, quando eu era criança, as coisas aconteciam comigo e eu nunca estive em negação. Eu sempre estive muito presente do meu sofrimento em todas as épocas, né? Então, eu sempre fui uma criança muito resiliente. Então, eu lembro exatamente das coisas que me aconteceram e o que eu não quero. E, na verdade, o que a gente quer? Tu acabou de falar antes. Tu quer que teu filho não sofra. Né? E eu não quero que o meu filho sofra, tu entendeu? Eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Mas e se ele passar, talvez ele tenha que passar muitas vezes. É né? isso que eu fui trabalhando na minha cabeça. Eu vou aceitar o que acontecer. Eu não vou controlar. E eu tenho medo, tenho. Podem acontecer 1 milhão de coisas. Tanto no nascimento, quanto depois, quanto, né? Eu nunca vou controlar. Ou talvez nunca aconteça nada. Ou talvez tu faça tudo o que deveria ter feito e... quando ele tiver 15 anos, tu já não faz mais... 18 anos, tu já não tem mais muito o que fazer, entendeu? São coisas que a gente vai... que o meu trabalho, que eu amo, de paixão, que eu faço, né? Me ensinou, e com a maternidade também, é que a gente faz o melhor que a gente pode. A gente entendendo também toda essa parte emocional da nossa vida, o que aconteceu com a gente, o trabalho psicológico para nós é muito importante. Porque eu consigo entender coisas de que, eu reajo dessa forma com meu filho por causa daquilo, aquele outro. Então eu consigo começar a ter consciência e
trocar a forma de fazer. Mas não quer dizer que ele não vai ter nenhum trauma. Isso não acontece, é impossível. Mas eu sei que eu tô fazendo o melhor que eu posso. Perfeito. Com as armas que eu tenho. Isso aí. E aceitar isso, né? Sim, Thiago, e assim, uma coisa que tu falou, assim, me lembrou muito de um episódio que eu gravei com a Débora Frisso. E ela falou assim, eu tenho pavor da palavra trauma. Porque o trauma, ele foi muito… o trauma, ele foi muito banalizado, né? Então, assim… O que é trauma? Trauma dizer que isso é trauma, né? Então, assim, existe uma… hoje a gente… existe o excesso de informação, né, me traz, assim, muito… pais que sofreram a vida inteira quando eram crianças, hoje, muitas vezes, impedem que esses filhos sofram e sintam dor. E alejam, muitas vezes. Tiram a capacidade dessa criança se defender, muitas vezes, tu entende? Sim, porque a gente quer prevenir e não oportuniza, né? Perfeito! Então, é uma coisa que é feita bastante no autismo, principalmente, né? Nas crianças com deficiência, tá? Então, criança tem síndrome de Down. Por que a gente não pode pedir pra ela ajudar a botar a mesa? Muito! Porque a gente não oportuniza, porque, coitadinho. Porque ele não vai conseguir. Porque… E no fim, a gente tira a oportunidade da criança aprender. Ela aprende fazendo. Cíntia, tu conhece a Tânia Rocha? Sim, eu me criei com a Nicole e com o Matheus. Sim. Né? A Nicole, ela era minha colega na escola. E assim, uma das coisas que eu sempre vi o Matheus… Nunca existiu, zero. Tanto é que o Matheus chegou onde ele chegou porque ele teve óbvio, né? Ele teve um incentivo, ele teve estímulos. Mas ele nunca foi olhado como uma criança com síndrome de Down. Eu lembro, assim, eu ia viajar com eles, assim, e assim, síndrome de Down, ele é mais afetivo, ele é mais carinhoso. Eu lembro, assim, a Nicole, ela diz assim… Tá, Matheus, chega, deu, acabou, não quero mais abraço. E tipo assim, tá ok, ele né, ele era querido, mas assim, ele nunca foi tratado, desqualificado, ou nunca por ele ter a síndrome de Down. Tanto é que ele trabalha, ele foi, né, enfim, hoje ele trabalha, ele ajuda né, o pai. Ele nunca foi tido como, coitadinho, assim. Não, ele foi colocado, né, páreo a páreo, assim, sabe? Que é o que a gente precisa pensar, né, que as pessoas têm deficiências, num geral. Síndrome de Down, autismo, tudo bem, mas eu tenho deficiências, tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu não sou boa. E as pessoas não vão olhar pra mim e dizer, ela não vai conseguir. Porque eu não tenho características de síndrome de Down, porque eu não tenho um diagnóstico. Agora, se eu olho pra essa criança como, ela tem potenciais além do diagnóstico, eu proporciono pra ela coisas que ela vai poder mostrar, gente. Que nem eu tenho, assim, tem esse menino que não tem corpo caloso. E as pessoas, né, já, tadinho. E a gente trabalha com ele vai, entendeu? Então, assim, às vezes a expectativa pode ser muito alta, ou às vezes a expectativa é muito baixa. Então, a gente tem que trabalhar essa família pra ela estimular essa criança. Não limitá-lo. Não limitar essa criança. E eu nunca vou dizer, teu filho não vai mais falar, nunca, não vai conseguir. Ele tem 10 anos e não fala. Pode ser que ele fale. Mesmo Guria, assim, eu não sei. Tu acredita que meu marido começou a falar com 4 anos? A minha sogra levou ele no Ordovás. Lembra do Ordovás? Sim. Ela chegou e ela só falou assim… Teu filho é preguiçoso. Nossa, sempre. Preguiçoso. E aí, na verdade, o que acontecia? Ele pedia as coisas. E entregavam. Aí ele não precisava falar, né? Mas com 4 anos ele começou a falar, fizeram de tudo, assim, deram um ovo, deram isso, benziam, né? Mas assim, tipo, não tem nada hoje, né? Óbvio. Mas ele começou a falar com 4 anos, guria. 4 anos. E isso que as famílias muitas vezes se apegam, né? Nos dizem isso. Mas é que quer dizer que vai ir sem terapia? Tu quer arriscar ou tu prefere trabalhar? Eu prefiro ajudar. Prevenir, né? Porque assim, não é que a gente vai prevenir uma alteração, mas se essa criança precisa de ajuda, eu vou proporcionar e ver a resposta que ela vai dar. Então, o que eu faço muito, assim, ali é a gente fazer uma terapia diagnóstica. Então, a gente faz um tempo, vê a resposta dessa criança. Se ela responde de uma certa forma, eu já sei, essa criança aqui precisa de mais intenso. Ou ela não precisa, agora ela vai sozinha.
num dia de avaliação, eu não consigo te garantir que essa criança não precisa de nada. Porque ela tem sinais de risco. Mas crianças com dificuldade de linguagem, de fala, não falam, elas vão ter mais dificuldades sociais. Perfeito. Mas nem sempre é autismo. E aí tu fica, né, tá. E aí eu sempre explico isso pra família. Ó, a gente não está buscando um diagnóstico, a gente tá trabalhando sintomas. Ponto. Eu não preciso ter o diagnóstico para tratamento. Eu vi um post que tu fez sobre isso. Não precisa. O que a gente tem que ter é estímulo. E olha, a gente sabe, quando eu estimulo a criança, eu vejo as respostas dela, eu já consigo saber. Tá, então aqui era a dificuldade, agora ela vai superar, eu vou pedir para eles voltarem a cada 6 meses só para eu dar uma olhadinha. Então, a experiência faz diferença na avaliação. Mesmo que a gente use os protocolos, daí todos os profissionais, né? A gente tem nossos protocolos, mas a análise desse protocolo. É o profissional, né? É a interpretação, é o olho do profissional. A experiência vai me dar mais ou menos certeza. Claro que a gente não vai ter certeza de tudo na nossa vida, mas é mais provável que a gente saiba, né? Tenha mais noção, assim, essa análise seja uma análise mais global. Até nessa questão que eu acho importante da gente olhar, sempre achei, olhar essa criança como um todo. Por isso que eu sempre encaminhei para psicólogo. Porém, as famílias não vão, né? Então, agora no Lugar Novo a gente vai ter esse apoio. Perfeito. Onde é que vai ser, Cíntia? Onde que vai ser? Ali perto do fórum, na frente do fórum, no prédio Montauri. Sim. Ali. E a gente vai ter, então, 7 salas para a gente poder atender essas crianças, tanto em habilidades sociais, para botar elas em grupo, vai ser tipo mini salas de aula para a gente trabalhar habilidades básicas de ouvinte. O que seria isso? A criança está na escola, na educação infantil, tudo bem ela ficar caminhando. Mas na educação, né, no ensino fundamental, ali entra no 1º, 2º ano, ela precisa sentar e ouvir o professor. Só que como é negligenciado isso na educação infantil, muitas vezes, né? De novo, não posso generalizar, mas a minha realidade é, a educação infantil é para brincar, mas é lá que eles aprendem regras. Então, sentar na roda. Por que a criança autista, ou a criança com síndrome de Down, ou a criança com deficiência em geral, tá sentada fora da roda? Mas é que eu quero respeitar ele. Por que tu não diz isso pros outros? Que não querem sentar, e os outros são típicos, daí tu obriga a sentar, obriga, tu ensina. E as outras crianças não? Por quê? Tadinhos, né, guria? Eu acho isso assim, um pecado. O que acontece é que a gente precisa que as pessoas tenham consciência que as crianças são crianças. Essa é a única coisa que une elas. Criança gosta de brincar, criança testa limite, seja autista ou não, seja tenha síndrome de Down ou não. Então, esse tratamento, quando a gente trata uma criança de forma diferente do que as outras, a gente também tira a oportunidade de aprendizado. Exato. E assim, isso traz resquícios, né? Isso, na verdade, ela acaba carregando esses resquícios na vida adolescente, adulta. Isso ele leva pra autoestima, sabe? Isso. E aí essas crianças vão tendo outras dificuldades. Essa parte emocional, ela é muito presente, essas questões, ansiedade, depressão. Perfeito. Eles se sentem muito mal, assim. E quando eu vou nas escolas, é isso que eu falo para os professores. Tudo bem, tu não sabe, mas agora que tu sabe, não deixa de fazer, né? Porque as pessoas não conhecem. Quem não tem uma pessoa deficiente na família, não vai procurar esse assunto e entender mais desse assunto. Perfeito. Então, as famílias ficam chateadas, né? Porque a fulana falou isso, falou aquilo. Mas não é por mal, as pessoas não entendem. Quando elas entendem, elas se corrigem. Claro. Perfeito. Então, é uma questão mesmo, bem assim, legal. Os professores se esforçam, eles têm muitas crianças, né, na sala. E eles têm que dar uma atenção especial para esta criança. E às vezes eles não conseguem. Não. E às vezes eles não querem. Tem sim, claro que tem. Acontece, né? Mas tem vezes que não conseguem. Sim, mas a vontade tem, né? Cíntia,
Meu Deus, nós ficaríamos assim umas 5 horas conversando, né? Por isso que eu pensei, meu Deus, falar desse assunto eu amo. A gente vai ter que... Eu vou morar contigo por uma semana e a gente faz um Big Brother. Cíntia, pra nós concluir, tem uma pergunta que eu sempre faço pra encerrar o podcast. O meu público, né, enfim, eles são mulheres, né? A grande maioria são mulheres. Né, 99 são mulheres. E eu queria te ouvir, assim... O que tu diria pra mulher que ela deseja crescer profissionalmente? Olha, é um constante equilibrar, assim, né, todos os nossos papéis, porque a gente quer ser perfeito pro nosso filho, a gente quer ser perfeito no trabalho, a gente quer ser perfeito na casa, pro marido. Então, o que eu digo, assim, primeira coisa é aceitar que a gente não vai ser perfeito. E que a gente precisa se dedicar por um propósito. Quando a gente descobre o nosso propósito, as coisas ficam mais fáceis. Quando a gente faz por obrigação, né? Eu quero crescer na vida para ganhar dinheiro. Mas o que eu vou fazer para ganhar dinheiro e que eu possa transformar a vida de alguém? Qual é o meu objetivo na minha vida? Quando eu tenho um objetivo, eu consigo fazer isso de forma mais leve. Quando eu tenho isso, né, como uma missão de vida. Então, a gente equilibra mais fácil. Então, mas a dedicação, muita dedicação. Meus pais sempre... Assim, um resumo muito rápido. Meu pai era gari. Ele nasceu em Mostardas, que tem 12 mil habitantes hoje. Então, na época, nem sei quantos tinha. E ele saiu com o objetivo de crescer na vida, né? E então, ele sempre nos ensinou, eu e a minha irmã, que a gente precisa... não só ganhar o peixe, mas aprender a pescar. Ele sempre me falou isso. Então, ele e a minha mãe nos incentivaram demais na dedicação de se tu quer, não é fácil de conseguir, porque não é simplesmente a gente quer algo e cai na nossa cabeça. A gente precisa se esforçar e que a gente não esqueça o respeito às pessoas. Que eu não posso passar por cima dos outros para conseguir o que eu quero. Eu preciso respeitar as pessoas. Que a convivência em sociedade é justamente eu conseguir o que eu quero da minha vida, mas com humildade, com cuidado, com carinho, com amor, né? Que é isso que eu tive a minha vida toda. Meus pais sempre foram assim. A gente tem esse exemplo em casa. Minha mãe e meu pai sempre foram muito parceiros. E eles nos ensinaram isso. Então, a gente casou com pessoas parceiras que nos incentivam também. Eu e a minha irmã, né? Vocês são em 2? Isso. Que legal. Cíntia, deixa teu Instagram para as meninas te seguirem. É Fono Cíntia Bonfante. E agora, então, em março, a gente vai ter o Instagram do Centro de Estimulação Precoce. Legal. E aí, a gente vai focar, dar esse apoio aí para todas as famílias. Já tá aberto o Instagram do centro? Ainda não. Estamos nos preparativos mas aí, quando cores. Mas aí, quando tu estiver pronto, daí tu divulga lá nas tuas redes, né? Sim, Show. Muito obrigada. Cíntia, obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu sempre cresço muito com vocês, né? Obrigada. Nossa, eu assim, fico feliz de poder dividir. Show. Muito obrigada, então, obrigada. Hoje. Gurias que estiveram conosco hoje, muito obrigada pela audiência, de estarem aí assistindo. Para você que tá no Spotify, lembra de avaliar aqui o canal, avaliar o Pode Liderar, compartilhar os episódios, compartilhar também o canal. Para você que tá no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho aqui embaixo e se inscreva no canal para ter acesso aos próximos episódios. Beijos e eu te vejo até semana que vem.